Olá, eu sou o Celso Faria, violonista, professor e produtor cultural. E eu vou fazer a palestra A História do Violão em Minas Gerais, aspectos históricos, estilísticos e tendências. Essa palestra será ilustrada com diversos exemplos musicais. Sobre o violão mineiro, por sua multiplicidade de sotaques em um país continental, o violão praticamente assume, em cada estado ou região diferente do Brasil, uma identidade própria, recheada de sabores locais. No caso do estado de Minas Gerais, por suas especificidades regionais, a plasticidade do instrumento em absorver e reinventar diversificadas tendências estilísticas e a musicalidade secular de um povo, podemos até pensar que existe um certo violão mineiro. A fim de entendermos melhor os momentos históricos, os diversos estilos, bem como as tendências composicionais presentes no repertório composto para o violão no estado das Minas Gerais, eu dividi todo esse conjunto de obras em três categorias. A primeira é o violão e os gêneros populares. O segundo, o violão e os ambientes acadêmicos. E o terceiro, o violão e as canções populares. Para ilustrar cada uma dessas três categorias, vamos ouvir exemplos musicais, um de cada compositor, após breve biografia de cada um. Sobre o violão e os gêneros populares. A produção musical mineira para violão hoje em dia se apresenta de maneira multifacetada, coexistindo variadas explorações de linguagens, abordagens instrumentais distintas, bem como a inserção do instrumento em diversificados contextos camerísticos e até mesmo sinfônico. Mas nem sempre foi assim. Ainda no início do século XX, época das primeiras investidas na construção de um repertório para o violão no estado, encontramos predominantemente obras que estavam ligadas aos gêneros populares vigentes, como o choro, a valsa, a marcha, a serenata e o batuque, por exemplo. Destacamos como alguns dos nomes mais significativos deste momento Mozart Bicalho, Nelson Piló, José Augusto de Freitas e Benedito Chaves. Estes tiveram como grande divulgador de suas obras Dilermando Reis, músico que integrou o elenco da Rádio Nacional e que foi o grande nome do violão brasileiro na primeira metade do século XX. Podemos nos lembrar também de nomes como Roberto Lobo, Antônio Justino Ribeiro, José de Assis Martins e Remy Couto. Sobre o Mozart Bicalho, ele foi violonista, professor e compositor. Natural de Bom Jesus do Amparo, Bicalho nasceu em 1902. Seu pai, Virgílio Cruz Bicalho, que tocava vários instrumentos e também era mestre de banda, foi seu primeiro professor de música, ainda na sua infância. O violão só lhe foi apresentado quando ele contava com 15 anos. Mesmo assim, o estudo se desenvolveu de ouvido. Mozart Bicalho mudou-se para Belo Horizonte em 1920 e, em 1923, para o Rio de Janeiro. Foi ali que teve contato pela primeira vez com partituras escritas para violão. A obra mais representativa de Bicalho deste período talvez seja mesmo o dobrado Odeon, escrito de acordo com a tradição deste gênero. Em 1924, conheceu Roquete Pinto e, por intermédio deste, conseguiu um programa para se apresentar como solista de violão na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Há indícios que Bicalho tenha sido mesmo o primeiro solista de violão a se apresentar em uma estação de rádio no Brasil, executando a sua valsa Gotas de Lágrimas. Em 1929, a convite de Eduardo Souto, Mozart Bicalho sucedeu Américo Jacomino, o canhoto, na gravadora Odeon, em decorrência do falecimento deste. Em seu primeiro disco, acompanhado pelo pianista Henrique Vogelé,
Bicalho gravou a valsa Alma de Artista e o cateretê Twin Twin, ambas de sua autoria. Mozart Bicalho retornou a Minas Gerais em 1943 e, em seguida, iniciou uma série de apresentações, percorrendo inúmeras cidades no estado e também no Brasil. Exausto de suas viagens, decidiu fixar-se em Belo Horizonte em 1952. Seu grande amigo, o violonista Dilermando Reis, gravou a valsa Gotas de Lágrimas em 1963, obtendo assim um de seus grandes sucessos fonográficos. Mozart Bicalho faleceu em Belo Horizonte em 1986. Então vamos ouvir de Mozart Bicalho a valsa Gotas de Lágrimas, ao violão Dilermando Reis. Ok, ouvimos um trecho da valsa Gotas de Lágrimas de Mozart Bicalho ao violão Dilermando Reis. O próximo personagem do violão mineiro é o Nelson Piló, que foi violonista, professor e compositor. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1914 e desde a infância Piló mostrou interesse pela música. Este foi acentuado pela influência de seu irmão mais velho, Homero Piló, que fora aluno do Conservatório Mineiro de Música. Apesar de não ter tido um ensino formal de música, ele sempre afirmava ser autodidata, Nelson Piló esteve atento às manifestações artísticas de seu tempo. Na década de 1940, Piló já era reconhecido como professor e executante de violão em Belo Horizonte. Era habitué nas orquestras de cinema, em rádios, teatros e saraus particulares. Neste mesmo período, Nelson Piló se apresentou também em algumas cidades do interior de Minas Gerais. O repertório executado por Piló contava, entre outras, com obras de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, por exemplo. Em 1945, Nelson Piló se mudou para o Rio de Janeiro e, no ano seguinte, foi contratado como copista pela Rádio Nacional. Algum tempo depois, por intermédio de Paulo Tapajós, Piló exerceu as atividades de arranjador e maestro nesta mesma instituição. Hábil transcritor, Nelson Piló teve vários trabalhos publicados em diversas casas editoriais nas décadas de 1950 e 1960. Nelson Piló retornou a Belo Horizonte em 1969 e logo passou a lecionar violão na loja A Musical, conhecido comércio especializado em artigos e instrumentos musicais, sediado no centro de Belo Horizonte. Rapidamente, Piló se tornou muito procurado e foi responsável pela instrução de um sem número de artistas. O seu choro Suspiro da Nega foi gravado fonograficamente por Dilermando Reis em 1963, no LP Gotas de Lágrimas. Nelson Piló faleceu em Belo Horizonte em 1986. Vamos ouvir de Nelson Piló o choro Suspiro da Nega ao violão Dilermando Reis.
Muito bem, ouvimos de Nelson Piló um trecho do seu choro Suspiro da Nega, ao violão de Lermando Reis. A próxima personalidade do violão mineiro é o José Augusto de Freitas, também violonista, professor e compositor. Natural de Rio Pomba, Freitas foi um dos principais solistas de violão do país na chamada Época de Ouro do Rádio, entre o final da década de 1920 e meados da década de 1940. José Augusto de Freitas nasceu em 1909 e mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança. Após várias participações em diversas rádios cariocas, tocando ao lado de nomes como João Pernambuco, seu debut como solista de violão clássico ocorreu no Cine Teatro Odeon, em Barbacena, em abril de 1929. O repertório executado por ele já rompia fronteiras. Além de interpretar compositores europeus como Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Dionísio Aguado, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn e Carlos Garcia Tolsa, Freitas também executava obras de Agostinho Barrios, de quem fora aluno, além de obras suas. José Augusto de Freitas também estudou violão com Joaquim Francisco dos Santos, o Quincas Laranjeiras. No início da década de 1930, Freitas realizou diversos registros fonográficos em discos de 78 rotações por minuto de composições suas. Dentre elas podemos destacar Lamentos d'Alma, Devaneios e Soluços. Esta última também foi gravada por Dilermando Reis em 1961. José Augusto de Freitas se apresentou como solista de violão em diversos eventos no Rio de Janeiro, sempre alcançando grande sucesso de público e crítica. É digno de nota que Freitas foi, possivelmente, o primeiro violonista brasileiro a executar publicamente a obra Choros número 1 de Heitor Villa-Lobos. Em 1939, José Augusto de Freitas formou um duo bastante original de cítara e violão com Heitor Avena de Castro. Essa colaboração rendeu uma série de apresentações. Freitas foi um atuante professor de violão a partir da década de 1930, lecionando inclusive na Casa Ao Bandolim de Ouro. Um de seus alunos mais destacados foi Jodacil Damasceno. José Augusto de Freitas faleceu em 1990, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir de Freitas a valsa Soluços ao violão de Lermando Reis. Ouvimos um trecho da valsa Soluços, de José Augusto de Freitas, ao violão de Lermando Reis. A quarta figura importante é Benedito Chaves, o guru, também violonista, professor e compositor. Nascido em Uberaba em 1911,
Chaves foi um dos principais instrumentistas e dos mais atuantes no Brasil a partir do final da década de 1920. Pouco sabemos sobre seus dados biográficos e instrução musical. Benedito Chaves mudou-se para São Paulo e, posteriormente, o Rio de Janeiro. Em 1929, estreou pela gravadora Columbia, registrando fonograficamente, em discos de 78 rotações por minuto, a marcha Columbia, música de sua autoria, a Serenata, de Enrico Toselli, Una Lágrima, de Gaspar Sagreiras, Sons de Carrilhões, de João Pernambuco, Romanza, de Franz Schubert e Riveri, opus 5, número 7, de Robert Schumann. Em 1942, Benedito Chaves se apresentou no Cine Guarani, em Salvador, na Bahia. Nesta ocasião, ele mostrou ao público o seu violão eletrizado. Adolfo Antônio Nascimento, o Dodô, e Osmar Álvares Macedo, o Osmar, assistiram a esta apresentação e ficaram extremamente entusiasmados com a possibilidade daquele instrumento. Em poucos dias, a dupla construiu um instrumento similar e a partir daí passaram a utilizá-lo em suas apresentações ao ar livre, o que mais tarde ficaria conhecido como o Trio Elétrico de Dodô e Osmar. Em 26 de maio de 1958, Benedito Chaves se apresentou ao vivo na TV Tupi. Chaves faleceu em 1985. Uma de suas obras mais conhecidas é a Marcha Triunfal Brasileira, que foi gravada fonograficamente por Dilermando Reis no álbum Sua Majestade o Violão, em 1956. Então vamos ouvir, do Benedito Chaves, a Marcha Triunfal Brasileira, ao violão, Dilermando Reis. Ouvimos um trecho da Marcha Triunfal Brasileira ao violão de Benedito Chaves, ao violão de Dilermando Reis. O próximo período que catalogamos no violão mineiro é o violão e os ambientes acadêmicos. Um importante ponto de articulação na história do instrumento nas Minas Gerais se dá na década de 1960. Nesse momento, podemos observar uma série de fatores que contribuíram para o aparecimento de novos ares no ambiente do violão no estado, tais como o surgimento de cursos regulares, a frequência do instrumento em diversos festivais de música, o aparecimento de violonistas que contavam com uma formação musical mais completa, além do interesse da escrita instrumental por compositores não executantes do violão. No Brasil, a composição musical deste período ainda vivia, sobre as mais variadas perspectivas, a dicotomia nacionalismo-universalismo e, com a produção violonística mineira, não foi diferente. Podemos nos lembrar deste período de nomes como Arthur Bosmans, José Vieira Brandão, Carlos Alberto Pinto Fonseca e, mais recentemente, Eustáquio Grilo, Nelson Salomé de Oliveira,
Antônio Gilberto Machado de Carvalho, William Lana, Eduardo Campolina, Sérgio Freire, Rogério Vasconcelos, Anderson Viana, Antônio Celso Ribeiro, Jonatas Reis, Ronaldo Cadeu e Lorival Silvestre. O primeiro nome que vamos destacar é o Carlos Alberto Pinto Fonseca, compositor, regente e professor. Fonseca nasceu em Belo Horizonte em 1933. Estudou no Conservatório Mineiro de Música, em Belo Horizonte, na Escola Livre de Música da ProArte, em São Paulo, e frequentou também os seminários de música em Salvador, na Bahia. Carlos Alberto Pinto Fonseca especializou-se em regência orquestral na Alemanha e também residiu na França e Itália, onde fez diversos cursos de aperfeiçoamento musical. Fonseca foi regente do Ars Nova, coral da UFMG, por 41 anos, período em que este conjunto adquiriu reconhecimento mundial, realizando mais de 1.400 apresentações. Sob sua regência, o Ars Nova obteve numerosos prêmios e condecorações, além de ter realizado várias gravações fonográficas, abrangendo obras de diversos períodos estilísticos, além de suas próprias composições. A obra para violão mais conhecida de Carlos Alberto Pinto Fonseca são os 7 Estudos Brasileiros, que foram concluídos em 1972 e dedicados a Carlos Barbosa Lima. Sua produção violonística conta também com algumas peças avulsas que ainda estão manuscritas. A produção de Fonseca para o instrumento, um tanto quanto deslocada do cerne de suas principais atividades, notadamente a música para coro, pode se revelar como um desafio para o próprio compositor. Mas este se faz impregnado de uma simbólica evocação a um ambiente musical tão caro às suas memórias, as famosas serenatas mineiras. Carlos Alberto Pinto Fonseca faleceu em Belo Horizonte em 2006. Vamos ouvir de Fonseca o estudo número 6 da série dos 7 Estudos Brasileiros, ao violão, este que vos fala, Celso Faria. Ouvimos um trecho do estudo número 6 de Carlos Alberto Pinto Fonseca, da série de 7 Estudos Brasileiros, ao violão, Celso Faria. O próximo nome é Arthur Bosmans, que foi compositor, regente e professor. Bosmans nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1908. Escreveu suas primeiras obras aos 12 anos e sempre se classificou como um compositor autodidata. Em 1925, Bosmans ingressou na Marinha Belga, onde permaneceu por 5 anos. Foi agraciado com o Prêmio César Franck de Composição Musical em 1933 e, a partir de então, passou a ser reconhecido em seu país. Arthur Bosmans foi grande admirador da música de George Gershwin, Bela Bartók e Maurice Ravel. Chegou ao Brasil em 1941 e fixou-se no Rio de Janeiro, onde trabalhou como regente, compositor e professor. A convite do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, Bosmans radicou-se na capital mineira em 1944, com a incumbência de reorganizar a Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte. Exerceu um papel de grande importância na cena cultural da cidade,
tanto pelo trabalho de ascensão da orquestra, quanto pela qualidade e diversidade dos programas oferecidos ao público. Em 1965, Arthur Bosmas começou a lecionar composição, regência e música de câmara na Escola de Música da UFMG, atividades que desempenhou até a sua aposentadoria, em 1980. Dono de uma forte personalidade musical, marcada, dentre outras, pela conjugação do lirismo e da ironia, Bosmas foi reconhecido como um grande compositor no Brasil e na Europa. Sua obra para violão consiste na suíte Brasileiras, série em 5 movimentos, ponteio, modinha, batucada, toada e sorongo, finalizada em 1973, e a Valsa da Outra Esquina, dedicada ao célebre compositor paulistano Francisco Mignone, esta escrita em 1988. Utilizando de sua grande capacidade criativa, Bosmas compôs um destacado conjunto de obras para o violão, aliando uma linha melódica deslavadamente nacional a uma rica exploração harmônica, mesmo sem ser executante do instrumento. Arthur Bosmas faleceu em Belo Horizonte em 1981. Vamos ouvir dele a Modinha, o segundo movimento da suíte Brasileiras, ao violão, Celso Faria. Ouvimos um trecho da Modinha, o segundo movimento da suíte Brasileiras, de Arthur Bosmas, ao violão, Celso Faria. O próximo personagem é Eustáquio Grilo, violonista, compositor e professor. Natural de Passos, Grilo nasceu em 1948 e começou seus estudos de violão ainda criança com seus familiares. Frequentou o seminário Nossa Senhora de Fátima, em Mogi Guaçu, São Paulo, onde estudou piano, órgão, canto coral, canto gregoriano e harmonia. Em 1971, Eustáquio Grilo graduou-se em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais e ainda, neste mesmo ano, começou a se apresentar como concertista de violão. Nesta época, foi aluno de violão de Walter de Carvalho Alves, em Belo Horizonte. Grilo participou do 4º e 6º Seminário Internacional de Violão, em 1972 e 1974, respectivamente, promovido pelo Liceu Palestrina, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde estudou com Abel Carlevaro e Guido Santorsula. Eustáquio Grilo ingressou na Escola de Música de Brasília como professor de violão em 1975. Obteve o prêmio especial, primeiro colocado brasileiro no Concurso Internacional de Violão em Porto Alegre em 1974 e o primeiro prêmio no segundo Concurso Internacional Mangoré, Cidade do México, em 1979. Grilo foi professor na Universidade Federal de Uberlândia, de 1980 a 1987, e, desde então, é professor na Universidade de Brasília. Eustáquio Grilo atuou como professor no Seminário Internacional de Violão em Porto Alegre nos anos de 1978, 1980, 81, 82 e 1995. E no curso internacional de verão em Brasília,
nos anos de 1986, 87, 92 e 1988. Grilo também se dedica à composição para violão, com destaque para a série de 6 tocatas e as 12 caprichosas. Sua obra Tocata Mineira foi agraciada com a menção honrosa no 2º Concurso Nacional de Composição para Violão Isaías Sávio, em Porto Alegre, em 1978. Um de seus trabalhos de maior fôlego é a transcrição do Cravo Bem Temperado, volumes 1 e 2 de Johann Sebastian Bach para 2 e 3 violões. Vamos ouvir de Eustáquio Grilo a Tocata Mineira, ao violão Eustáquio Grilo, numa gravação ao vivo em Porto Alegre em 1980. Muito bem, ouvimos um trecho da Tocata Mineira de Eustáquio Grilo para violão solo ao violão Eustáquio Grilo em uma gravação ao vivo em Porto Alegre em 1980. E a outra personalidade do violão mineiro é o Lorival Silvestre, também violonista, compositor e professor. Nascido em Belo Horizonte em 1949, Silvestre iniciou seus estudos musicais de maneira autodidata. Posteriormente, frequentou o Festival de Inverno da UFMG, em Ouro Preto, em 1971. Estudou na Fundação de Educação Artística, em Belo Horizonte, e cursou composição na Universidade Federal da Bahia. Lorival Silvestre ganhou uma bolsa de estudos do governo francês para frequentar a classe de Olivier Messiaen e, desde 1974, reside em Paris. Seus professores de violão foram Beto Davesac, do Uruguai, e Léo Soares, do Brasil. Silvestre também estudou composição com Ernest Widmer, Bruno Kiffe e Pierre Boulez. Ainda em Belo Horizonte, criou o GRUME, Grupo de Música Experimental da Fundação de Educação Artística. E, em 1969, Lorival Silvestre realizou o primeiro concerto de música eletroacústica na cidade, com a participação do coreógrafo e bailarino Rodrigo Pederneiras, atual coreógrafo do grupo Corpo. Como vice-diretor da École Nationale de Musique, Danse e Arte Dramatique de Évreux, na Normandia, Silvestre realizou vários projetos pedagógicos, chegando a publicar, inclusive, obras para diversas formações musicais. Com seu trabalho em duo Lune e Soleil, formado com a cantora, flautista e violonista Francesca Pericinotto, tem se apresentado regularmente na Europa, África e Brasil. Sempre que vem ao nosso país, Silvestre é convidado a lecionar em diversos festivais de música. Lorival Silvestre gravou fonograficamente com Michel Legrand, Maurice André, Baden-Powell, dentre muitos outros. Recebeu o primeiro prêmio no Concurso Internacional de Composição de Munique, o prêmio de honra no concurso para o Centenário de Villa-Lobos, promovido pela Orquestra Sinfônica de Brasília, e foi condecorado pelo Governo do Brasil com a Ordem ao Mérito Artístico. Vamos ouvir de Lorival Silvestre Illustration Vulgaire ao violão Jed Ascoux.
Ouvimos um trecho da obra Illustration vulgaire de Lorival Silvestre ao violão Jade Askew. A próxima categoria é o violão e as canções populares. Atualmente, encontramos também um grande número de virtuosos violonistas compositores que são ligados a diversos gêneros e movimentos musicais, como o choro, o jazz, o clube da esquina e a música regional mineira, e que estes se dividem entre o trabalho autoral e a releitura de estándares nacionais e internacionais. Desta vertente, podemos destacar, dentre muitos, o Geraldo Viana, o Juarez Moreira, Gilvan de Oliveira, Weber Lopes, Silvio Carlos, Tabajara Belo, Rogério Leonel e Carlos Walter. O primeiro que nós iremos enfocar é o Geraldo Viana, violonista, compositor e produtor musical. A música de Dilermando Reis, Baden Powell e João Gilberto lhe foi apresentada por seu primeiro professor, Heber Alvim, em Divinópolis, Minas Gerais. Ele foi o primeiro grande mestre e orientador que Geraldo teve em sua trajetória musical. Por volta de 1981, Geraldo Viana começou a compor. Sempre foi dedicado ao estudo e à pesquisa, sem se descuidar do seu lado de instrumentista. Quando mergulhou totalmente no estudo do violão e da composição, Viana passou horas a fio tocando choros, sambas e frequentando as rodas de choro em Belo Horizonte. Nas últimas décadas, ele também mantém parcerias consolidadas com vários letristas consagrados da música popular brasileira. Com Fernando Brant, compôs inúmeras canções que já foram gravadas e por vários intérpretes, e ainda possui canções inéditas, guardadas, que certamente serão registradas. Atualmente, Geraldo escreve com frequência com o grande autor Paulo Sérgio Vale, responsável por tantos sucessos conhecidos em todo o mundo, bem como compositores da nova geração. Há 38 anos, ele atua na produção fonográfica. Participou de centenas de LPs, CDs, DVDs e singles de artistas de destaque no cenário musical brasileiro. Nesse período, trabalhou com as principais gravadoras do país: Eldorado, Universal, Sony, Movieplay, Velas e vários selos independentes. Viana atuou também como diretor musical e produtor de trilhas para vídeo e cinema. Como arranjador e orquestrador, participou das trilhas musicais dos filmes Amor e Companhia, de Elvésio Raton, e O Tronco, de João Batista de Andrade, além de curtas-metragens e vídeos. Apresentou-se como violonista por todo o Brasil, Japão e vários países da América Latina e Europa. Há alguns anos está à frente da Guiviana Produções Culturais, onde desenvolve trabalhos de pesquisa e vários projetos de cunho cultural e de interesse da classe artística, além de divulgar um catálogo instrumental e vocal. Vamos ouvir de Geraldo Viana Grilos no Campo, ao violão Geraldo Viana. Muito bem, ouvimos um trecho de Grilos no Campo, de Geraldo Viana, ao violão Geraldo Viana. Nosso próximo enfocado é Juarez Moreira, violonista, compositor e arranjador. A música entrou muito cedo na vida de Juarez por influência de seu pai. Mineiro de Guanhães,
Desde criança já ouvia disco de jazz, bossa nova e música brasileira produzida nos anos de 1950. Autodidata, começou a tocar violão aos 12 anos. Na universidade cursou engenharia civil, mas abandonou o curso no último ano para dedicar-se exclusivamente à música. Violonista, guitarrista, compositor e arranjador, Juarez é reconhecido como um dos maiores talentos do violão brasileiro. Com extensa trajetória na música instrumental, apresentou-se ao lado de grandes nomes da música brasileira como Egberto Gismonti, Ivan Lins, Milton Nascimento, Yamandu Costa, Naná Vasconcelos, Wagner Tiso, Toninho Horta, Maria Bethânia, Gal Costa, entre muitos outros. É autor de clássicos da música brasileira como Diamantina, gravada como Diamond Land no primeiro disco internacional de Toninho Horta, Baião Barroco, Bom Dia e A Valsa para Maria. Nos últimos anos, realizou inúmeras apresentações bem recebidas por público e crítica em diversos países como Estados Unidos, França, Venezuela, Portugal, Itália, Suíça, Finlândia, Argentina. No Brasil, Juarez Moreira tem se apresentado em shows e masterclass nos principais festivais de música instrumental. Free Jazz, no Rio de Janeiro, I Love Jazz, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, Joinville Jazz Festival, em Santa Catarina, Instrumental Sesc Brasil, em São Paulo, Tudo é Jazz, em Ouro Preto, Minas Gerais, Mimo, também em Ouro Preto, Festa da Música, em Belo Horizonte, Música no Museu e também no Festival Internacional de Violão, em BH. Vamos ouvir de Juarez Moreira, Você Chegou Sorrindo, interpretado pelo próprio Juarez Moreira. Muito bem, ouvimos um trecho da obra Você Chegou Sorrindo, de Juarez Moreira, ao violão, o próprio compositor. Nosso próximo destacado é Gilvan de Oliveira, violonista, compositor e arranjador. Natural de Itaú de Minas, Gilvan estudou na Escola de Música da UFMG com José Lucena Vaz e no Guitar Institute of Technology, em Los Angeles, Estados Unidos, com Joe Giorio. Seus primeiros contatos com a música se deu no ambiente familiar. Aos 11 anos, começou a tocar bateria e aos 14 a trocou pelo violão. Atua como solista, compositor, arranjador, pesquisador, professor e diretor. Foi diretor e professor na Escola de Minas, Escola Livre, criada por Milton Nascimento e Wagner Tiso entre 1983 e 1986. É coordenador e mestre da Bituca Universidade de Música Popular, em Barbacena, desde 2004. Já se apresentou em todas as regiões brasileiras, nos Estados Unidos, França, Portugal, Cuba, Uruguai, Bélgica, Espanha, Alemanha, Itália e Lituânia. Gilvan tocou com Milton Nascimento, Aldi Meola, Gilberto Gil, Dominguinhos, o grupo Ponto de Partida, Toninho Horta, Belchior, Guilherme Arantes, Titane, dentre muitos outros. Seu trabalho foi registrado nos álbuns Cordas e Coração, de 1989, Vinícius nas Cordas de Gilvan, de 1990, Retratos, de 1993, Sol, 1995, Violão Cantor, 1996, Traquina, 1997, Violão Caipira, 2003, Pichuí, 2010, além da participação em vários trabalhos de outros profissionais e grupos como músico instrumentista, arranjador ou diretor musical. Participou do CD-DVD livro Violões do Brasil, de 2005,
e do DVD Violões de Minas, em 2007. Vamos ouvir de Gilvan de Oliveira a Canção do Amanhecer. Ao violão, Gilvan de Oliveira. Muito bem, ouvimos um trecho da Canção do Amanhecer de Gilvan de Oliveira, ao violão, o compositor Gilvan de Oliveira. E o nosso último destacado é o Carlos Walter, violonista, compositor e advogado. O Carlos pertence a uma família de artistas. O seu pai, Álvaro Walter, é saxofonista e sua mãe, Giselda Bárbara Walter, é artesã. Carlos iniciou seus estudos musicais com o pai e, a seguir, foi aluno de Sérgio Ramos e também de Olegário Bandeira, ainda em Uberaba. Publicou os livros O Violão e as Linguagens Violonísticas do Choro, pelo Clube dos Autores, e Discurso Jurídico na Democracia, Processualidade Constitucionalizada, pela editora Fórum. Carlos Walter possui mestrado em Direito e Instituições Políticas pela Fundação Mineira de Educação e Cultura. Ele foi semifinalista do 15º e 18º BDMG Instrumental em 2015 e 2018, respectivamente. Ele foi premiado no Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural do MINC em 2010, no programa Música Minas da Secult em 2012 e do projeto Novas 2 em 2014. Em 2015, Carlos Walter lançou o CD-álbum de partituras Calendário do Afeto, com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Com este disco, recebeu menção honrosa no Prêmio Melhores da Música Brasileira de 2015. Em 2019, Carlos Walter colaborou como organizador do Songbook do compositor Ian Guest, publicado pela Irmãos Vitali Lumière. Carlos atua na curadoria do Festival Sons da Cidade, Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte e é também um dos organizadores do Festival Violões em Rede, evento online. Carlos Walter ministra frequentemente oficinas de violão. Atua como solista ou em trabalhos coletivos, dividindo o palco com alguns dos mais destacados nomes da música brasileira. Sua trajetória como intérprete, arranjador e compositor está registrada em vários vídeos e áudios disponibilizados em suas redes sociais. Vamos ouvir de Carlos Walter o Acrobata, o quinto movimento da suíte Calendário do Afeto, ao violão, o compositor Carlos Walter. Muito bem, ouvimos um trecho da obra Acrobata, o quinto movimento da suíte Calendário do Afeto de Carlos Walter, ao violão, o compositor Carlos Walter. Muito bem, chegamos ao fim da nossa palestra ilustrada. Espero ter podido contribuir, levando ao conhecimento de todos, além dos aspectos históricos, estilísticos, das tendências ligadas à composição do violão no estado de Minas Gerais, um trecho das obras escritas por compositores mineiros de extrema qualidade, sobre os mais variados pontos de vista. Em tempo,
torna-se de fundamental importância, além do seu conhecimento, o estudo e a divulgação dessas obras que, compostas atrás das famosas montanhas mineiras, merecem transpô-las e se firmar no repertório de instrumentistas, bem como no gosto do público. Muito obrigado e um grande abraço.